Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, começo por cumprimentá-lo a si pela vitória eleitoral do dia 18. E, de facto, se houvesse a maioria maior, é preciso também anotar o novo quadro parlamentar em que estamos. O Chega aumentou 268.045 votos, a AD aumentou 141.000 votos. O PS perdeu 370.000 votos. O Chega aumentou 4,69%, a AD aumentou 2,95%. Se há uma maioria maior, há também um novo quadro parlamentar, que exige de nós, de todos, reformas a sério para Portugal. E se agora nos podemos livrar do Partido Socialista nessas reformas, então o tempo é de não olhar para trás. O tempo é de servir e concretizar o voto dos portugueses. Por Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me ser frontal consigo para lhe dizer isto. Se disse, e cito, que temos que romper inércias e obstáculos, a maior inércia e obstáculo dos últimos 50 anos foi o conluio entre o PS e PSD para destruírem a nossa democracia. Foi o maior conluio entre estes dois partidos. E por isso, como diz, é tempo de fazer e não de falar. E então vamos às perguntas e vamos ao que é preciso fazer. Disse que encontrou um descontrolo migratório. Assim é. Culpa daqueles senhores que ali estão, mas que agora já não podemos fazer muito senão controlar e reverter. Vai ou não impedir ou suspender o reagrupamento familiar? Foi o seu ministro que admitiu, aí ao lado, que podia entrar entre 500 mil a 750 mil pessoas em Portugal. Em Portugal. E por isso basta fazer as contas para saber que com o número de migrantes que temos, que podem ser ou ter reagrupamento familiar, que mais de 500 mil podem beneficiar desse reagrupamento. O que é que vai fazer para o impedir? E, portanto, não basta vir aqui dizer vamos tentar impedir. Não, o que é que vai fazer para impedir? Vamos fazer como a Áustria e suspender o reagrupamento familiar? Ou vamos só fingir que vamos fazer para agradar ao PS e continuar a entrar gente que nunca mais acaba e o país continua ao descontrole que foi? E que é? Essa é uma pergunta que é preciso responder. Porque diz, vamos alterar a lei da nacionalidade. Em quê? Em quê? Porque sabemos que, ainda agora vimos, infelizmente, no acidente de viação que houve há 8 dias, vimos o que é ser português. Pessoas que nunca tinham estado em Portugal, que não sabiam falar português, nem conseguiam dizer bom dia, mas chamavam-se a si próprios portugueses. Culpa daqueles senhores que venderam passaportes e andaram a vender passaportes nos últimos anos. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vamos fazer, efetivamente, para limitar isso? Não poderia deixar de o confrontar, porque muitos dos que estão em casa sabem isso, da saúde. Tivemos a oportunidade, Sr. Primeiro-Ministro, no debate que tivemos para esta eleição, de perceber como o Sr. Primeiro-Ministro vê o país com uns óculos diferentes de todos os outros. Olhe, este fim de semana prolongado, 14 serviços de urgência estavam encerrados novamente. E o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai e faz? Nomeia a Ministra da Saúde, a mesma. Como funcionou bem durante o último ano, toca de fazer o mesmo para o novo ano. Sr. Primeiro-Ministro, 14 serviços de urgência fechados num fim de semana em que os portugueses precisavam, em que os turistas precisavam de acesso à saúde, o tempo médio de acesso a consultas, sobretudo à primeira consulta, continua na desgraça em que está. O acesso a cirurgias em muitos hospitais continua na desgraça em que está e o Sr. Primeiro-Ministro diz que, aliás, não deu uma palavra para a saúde dos portugueses, por isso vou dar eu. Ou o Governo muda na saúde, ou o Governo faz alguma coisa pela saúde de quem cá está e não de quem vem para cá, ou nós não toleraremos muito tempo este Governo de Portugal. O país, Sr. Primeiro-Ministro, está mais violento e mais inseguro. Está mais violento porque, por um lado, permitiram cá entrar toda a gente sem verificar quem eram, mas também porque o clima de impunidade se acentuou. E eu estou a falar de toda a violência, não da violência boa e da violência má. Da violência que, quando é contra a direita, é boa, quando é contra a esquerda, não é boa. Não, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que vai fazer para tornar Portugal um país mais seguro? Porque se os portugueses nos deram uma maioria para colocar toda aquela parte da bancada como desnecessária, então eu digo-lhe uma coisa. Temos um desafio os dois para fazer. Colocar este país como o mais seguro do mundo. Eu estou disposto a isso. Quero saber se o Sr. Primeiro-Ministro também está disposto.
Sr. Primeiro-Ministro, para responder, também com mesmos 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, começo por lhe agradecer as suas palavras de felicitação e de lhe dizer que é verdade, o quadro parlamentar teve alterações. No que diz respeito ao Governo, o suporte parlamentar do Governo aumentou e a diferença entre a primeira e a segunda força política também aumentou. É verdade também que a segunda força política com representação parlamentar mudou e o Sr. Deputado hoje protagoniza o segundo grupo parlamentar com maior representação parlamentar e eu também o cumprimento por isso, porque é devido. Dizer-lhe, Sr. Deputado André Ventura, que há uma coisa que o Sr. Deputado diz repetidamente e que deve ser muito bem contextualizada. É verdade que nos últimos 50 anos nós fomos acumulando algumas frustrações, alguns objetivos que ficaram pelo caminho, algumas expectativas que criámos e que acabaram por sair goradas. Mas eu espero que o Sr. Deputado não confunda essas frustrações, essas expectativas goradas com todas as grandes conquistas que Portugal alcançou nestes 50 anos, face à inércia, ao imobilismo e ao atraso dos 50 anos anteriores, Sr. Deputado. Eu espero que o Sr. Deputado jamais confunda a capacidade transformadora e reformista dos últimos 50 anos com aquilo que aconteceu nos 50 anos que os precederam, porque não estou a ver que o Sr. Deputado queira regressar a esse tempo. Espero, sinceramente. Espero, sinceramente, e acho que os portugueses também esperam. Acho. Senhor Deputado, reagrupamento familiar na política migratória estava no nosso programa eleitoral, por acaso creio que não estava no seu. Aquilo que o Governo pretende fazer é apertar mais as regras, limitar mais as possibilidades que hoje se abrem, mas não é suspender a possibilidade de haver reagrupamento familiar para imigrantes. Eu devo aqui reiterar, Sr. Deputado, que termos famílias de imigrantes integradas e bem integradas, como termos estudantes imigrantes, é bom para a nossa economia, é bom para o desenvolvimento do país. O que é mau é termos imigrantes ilegais, é termos falta de regras, é termos incapacidade de fazer cumprir as regras. E é por isso que nós vamos apresentar alterações à Lei da Nacionalidade, à Lei de Estrangeiros e vamos permitir que o Chega corrija o erro de ter inviabilizado, agilizar os procedimentos de repatriamento e a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública. Vamos dar uma segunda oportunidade ao Chega. O Chega ficou em segundo lugar, merece uma segunda oportunidade para se redimir desse grande pecado. Senhor Deputado André Ventura, a saúde é de facto uma matéria fundamental, a qual precisa de sentido de responsabilidade, obviamente de capacidade de escrutínio e fiscalização das oposições, mas também de contribuição responsável para resolver os problemas. O Sr. Deputado pode maximizar o alarme criado pelo encerramento de urgências. Nós também lamentamos ainda não ser possível terminar com essa circunstância. Mas ficava-lhe bem dizer que em 2025 esses encerramentos são cerca de metade daqueles que ocorreram em 2024. E, portanto, o caminho que estamos a percorrer é um caminho de recuperação. O mesmo se diga relativamente aos tempos de espera para consultas e para cirurgias. O mesmo se diga, Sr. Deputado, relativamente ao investimento que estamos a fazer agora, quer no âmbito do PRR, quer em investimentos diretos do Orçamento do Estado. Quer também o investimento nos recursos humanos, porque nós precisamos de mais profissionais para ter mais capacidade de resposta. Portanto, sim, senhora, senhor deputado, é preciso fazer mais,
É preciso ter essa exigência, mas também é preciso ter o sentido de responsabilidade de dizer aquilo que está a ser bem feito e, por isso, a continuidade da política da saúde é importante para terminarmos a execução do programa de transformação e emergência, que tem cerca de 80% das suas metas cumpridas, e para continuarmos a transformar o Serviço Nacional de Saúde. Sobre a segurança, as suas palavras hoje são tão diferentes de há um ano e isso também é bom sinal. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o pedido de esclarecimento é para si, mas eu não posso deixar de fazer notar a preocupação do Partido Socialista com o programa e com quem é que foi buscar as medidas do programa. É curioso que o Partido Socialista esteja tão preocupado com a inclusão de medidas. Eu não vi o Partido Socialista preocupado quando o ano passado se juntou ao PSD para aprovarem o descongelamento dos salários dos políticos. Também não estava no vosso programa. Também não estava no vosso programa. E lá foram. Também não vi o PS preocupado quando aumentou o IUC para os veículos mais antigos. E também não estava no programa do Partido Socialista. E também não se preocupa com o contrário, que é ter anunciado médicos de família para todos e deixar o país com mais de 1 milhão de pessoas sem médicos de família. O PS só se preocupa com o que interessa e com o que lhes interessa. É que o PS não quer salvar as instituições. O PS quer salvar os seus lugares nas instituições. É isso que o PS quer fazer. É salvar os seus lugares nas instituições. É isso que o PS quer fazer. Não. Ó, Sr. Deputado José Luís Carneiro, não faça assim, porque este é o símbolo do PS, à corrupção, aos taxos e a tudo o que têm feito nos últimos anos. É assim que têm feito nos últimos anos em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, como o meu tempo é curto, eu quero desafiá-lo para um grande plano nacional de combate à subsídio-dependência em Portugal. Nós temos um problema estrutural no nosso país. É o problema de quem vive persistentemente à custa do trabalho dos outros. Há uma comunidade onde isso se verifica particularmente, que é a comunidade cigana. E eu queria desafiá-lo aqui no Parlamento, para de uma vez por todas, com coragem, sem precisarmos da esquerda para nada, darmos um sinal a todos, sejam ciganos ou não ciganos, o sinal claro que a República de mérito deve dar, que é o país deve preocupar-se primeiro com quem trabalha, com quem paga os seus impostos, com quem faz deste país um país grande e não com quem vive à custa ou às costas dos contribuintes portugueses. É um plano que o desafio para concretizarmos em Portugal. É a primeira vez na história que o podemos fazer, que seja a última e a última da Terceira República.